Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Nós vamos falar sobre a técnica de impressão em 3 dimensões através das impressoras 3D. O que é impressora 3D? Bom, é um dispositivo, né, que incorpora uma tecnologia que permite você construir fisicamente um objeto a partir de um modelo que está armazenado de forma digital dentro de um computador. Então, essa impressão 3D, ela permite você construir o que você imaginar, né? Pode ser um objeto existente, pode ser uma coisa que você esteja copiando, pode ser uma coisa que você esteja inventando, pode ser até um objeto artístico, ou seja, é um equipamento que permite a você materializar ideias tridimensionais, tá? O funcionamento é mais ou menos fácil de você compreender. Eu vou tentar aqui mostrar de forma mnemônica, mas depois a gente vai levar para uma impressora real, tá? Eu quero sim que você pense que você tem um objeto aqui, né, que você quer produzir de forma tridimensional, né? Então ele vai ser jogado dentro do computador de um jeito que depois eu vou explicar, tá? Ou então você vai editar esse arquivo de desenho através da sua imaginação. Bom, está lá dentro do computador o que você quer imprimir, tá? Então, como é que funciona? Você tem essa máquina e essa máquina, grosseiramente falando, ela tem uma base. É que nem todas as máquinas são assim, mas assim, grosseiramente vai dar para você entender. Tem uma base, essa base se mexe, tá? E você tem uma cabeça de impressão, tá, que vai posar em cima disso e vai ficar cuspindo tinta ali em cima. Então ele faz uma camada, a cabeça sobe um pouquinho, faz outra camada, sobe um pouquinho e assim vai subindo, 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 e o desenho vai sendo criado de baixo para cima. O funcionamento basicamente é esse. Como é que ele faz esses desenhos aqui? Ele vai jogando um filamento. Ele vai derretendo um filamento e vai jogando micro bolinhas ali. E essas bolinhas então vão formar uma curva. E essa curva pode gerar eventualmente uma superfície, né? Então só isso. Gera uma superfície, outra superfície, a terceira superfície e assim por diante. Muito bem, então esse é o processo. Agora vamos dar uma olhada na impressora realmente do ponto de vista físico, tá? Nós vamos olhar para uma impressora que eu comprei, na verdade comprei porque eu precisava entender todos os detalhes para dar esse curso da melhor maneira possível e de forma muito simples. A impressora que eu vou mostrar para vocês, ela veio numa caixa, está aqui a caixa dela, tá? Aqui uma caixa, tá? A impressora Ender 3, né? Por que eu estou falando isso de vem numa caixa? É porque impressoras você não compra montada. Você não compra montadas, né? Você compra ela desmontada e você monta. Por que você tem que montar a impressora? Na verdade, você tem que pensar que essas impressoras são feitas em geral na China. Tem a questão do transporte, isso tem que ser feito de forma mais compacta. E quem vai querer imprimir em 3D normalmente é uma pessoa que tem um certo gosto pela questão mecânica e coisa e tal. Então ele não vai achar muito estranho ter que montar a impressora. Vou falar uma coisa para vocês, dá trabalho, viu? Montar uma impressorinha dá trabalho. Eu não tinha muita paciência, eu chamei o meu estagiário Lucas, falei: Lucas, vem aqui em casa, me ajuda a montar a minha impressora Ender 3. Aí o Lucas veio e a gente quebrou um pouquinho a cabeça, botamos um tutorial do YouTube e aí foi mostrando, parafuso aqui, parafuso ali, porque o manual é meio indigesto. O manual que vem com a impressora é meio indigesto. Então, o YouTube mostra direitinho, inclusive, olha, cuidado aqui para você não fazer nenhuma besteira. Mesmo assim, a gente fez uma montagem e no final da montagem tinha um fio que não estava passando direito, estava o fio muito esticado. A gente foi olhar de novo o YouTube, a gente viu que a gente passou o fio pelo lugar errado. Ou seja, se prepare para ter um trabalhinho aí, ou de você chamar aquele seu primo muito esperto, que é expert em mecânica,
ou você paga um técnico para montar para você. Mas ela não vem montada, tá? Então, vou mostrar agora por que isso é assim. Na verdade, quem começou a usar essas impressoras foram os, entre aspas, nerds, né? Vou chamar aqui as pessoas do movimento Maker. O que é o movimento Maker? É um movimento em que as pessoas fazem as coisas, né? Faça você mesmo. Não deixe as pessoas, faça você mesmo. Monte aqui seu equipamento, faça a conexão. Esse movimento Maker é um movimento estrangeiro que chegou no Brasil e tem muitos adeptos desse movimento aqui. E esse pessoal, então, que curte fazer por si próprio, são, pelo menos eram, os maiores incentivadores do uso das impressoras 3D. Por isso, essas coisas de mandar na caixa para a gente montar, isso funciona, vamos dizer assim, tá? Mas vamos lá, vamos ver nossa impressorinha 3D ao vivo e a cores. Bom, estamos aqui com a nossa queridíssima Ender 3. Vamos aqui fazer uma filmagem para vocês verem como ela funciona. Bom, primeiramente ela está desligada, né? Então eu vou fazer certas coisas aqui que você teria que fazer desligada. Primeiramente eu estava falando de uma bandeja, né? Vou pegar essa bandeja aqui e vou puxá-la. Então ela vai para frente e para trás, né? Então aqui você tem uma cabeça. Vou puxar essa cabeça para cima, só para saber. Eu aconselharia você não fazer esse tipo de coisa na sua impressora não, tá? Mas eu posso fazer porque a impressora é minha mesmo e ela está desligada, eu sei que eu não vou causar grande dano. Então aqui você tem essa cabeça. Vou mostrar alguns detalhezinhos dessa cabeça aqui por baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma espécie de um pininho ali. Esse pininho ali é por onde sai o filamento, que é esse material aqui, ó. Esse material ele entra por um tubinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui o tubinho, né? Mas ele vem para cá, o tubinho, e aí ele entra na cabeça. E esse material aqui vai ser depositado na impressão. Bom, aqui à sua direita você tem a fonte, né? E eu vou ligar essa impressora clicando aqui no botão de liga-desliga. Ligou. Aparece aqui no visor a informação Ender 3. Tem esse botãozinho aqui, ó, que a gente pode apertar para ativar o menu da máquina, tá? Aqui a gente tem várias opções. Info, basicamente você clicou aqui e aparece aquela mensagem inicial. Agora vamos aqui, movimentação, motion, né? Você pode ter várias opções aqui. E o que nos interessa é essa opção Auto Home. Eu vou apertar essa opção para você ver o que vai acontecer. Ela vai abaixar a cabeça devagarzinho até quase posar na mesa. Aí ela para. Então, essa opção Auto Home é utilizada basicamente com essa finalidade de botar a mesa pronta para começar a trabalhar. Uma das coisas que nós temos que fazer é o posicionamento da mesa, ou seja, essa mesa aqui, ela tem que ficar bem pertinho da cabeça. Essa distância aqui da mesa para a cabeça tem que ser equivalente a uma folha de papel. Bom, eu não vou explicar como é que você faz isso não, mas existem vários filmes na internet mostrando esse processo de calibração inicial. Eu aconselho que você chame alguém para fazer essa calibração pela primeira vez. Aí você aprende, a partir da segunda vez você faz sozinho. Bom, vamos lá. Agora você vai fazer a impressão. Isso aqui é um pendrive, tá? Um pendrive comum, vou abrir aqui. Temos aqui, ele é aberto. E aqui em cima, você tem então
uma memóriazinha. Essa memóriazinha vai ser tirada daqui para ser colocada na máquina. Então está aqui a memóriazinha e eu vou enfiar ela num slot apropriado, que é para ser alimentado o programa de impressão. Bom, o que tem dentro desse pendrive aí? O que tem dentro dessa memória? Tem exatamente uma lista de arquivos que eu quero que sejam impressos, tá? Então eu venho aqui, aperto o Home e vou então vou rodar aqui para ser feita uma impressão a partir da memóriazinha. Então vamos lá, aperto aqui. Ele vai mostrar várias informações que tem aqui. Eu vou pegar essa informação gatinho, cat. Informação gatinho, tá? Aí eu aperto Enter aqui e ele vai então imprimir o gatinho. É fácil, tem aqui o botão cancelar ou imprimir, vou botar imprimir e apertar Enter. A máquina começa então a se preparar para imprimir o gatinho. A primeira coisa que é feita é o aquecimento da bandeja. Essa bandeja aqui, essa parte de baixo, tá? E depois o aquecimento da cabeça. A bandeja normalmente ela é aquecida até 60 graus. E a parte de baixo, a parte de cima, ou seja, a cabeça, ela vai ser aquecida até 200 graus. Esse é um processo que demora um pouquinho, então eu vou interromper a filmagem. Acabou o aquecimento da bandeja, agora ele vai fazer o aquecimento do extrusor, ou seja, daquela cabeça de impressão, até chegar a 200 graus. Vou interromper novamente. Já está quase chegando em 200 graus, então vamos ver o que acontece. 198, 199... 200. Agora vai começar a impressão. Está posicionando a cabeça e vai começar então a fazer impressão. Ele está jogando o dispositivo lá embaixo. Está jogando lá embaixo o filamento. Bom, isso vai demorar muito tempo. No caso desse gatinho que eu já imprimi anteriormente, demorou 8 horas para imprimir. Então vai ter que ter paciência, mas no final o resultado vai ser bem bacana. Então está aqui o gatinho na versão final da impressão, né? Vamos tirá-lo daqui. Tem uma espátula que é boa para fazer isso. A gente vem com essa espátula com muito carinho, com muito cuidado, e a gente empurra ela um pouquinho e ela solta, tá? E a gente então tem o nosso brinquedinho aqui, nosso gatinho, que dá tchau para vocês. É importante eu citar que eu omiti algumas informações importantes. A primeira informação diz respeito à pré-regulagem da máquina. Nós aconselhamos que você faça isso com a ajuda de um técnico pela primeira vez. Embaixo da impressora você tem umas rodinhas, tá? São 4 rodinhas que você usa para puxar a mesa um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo e deixá-la numa distância correta em relação à cabeça, tá? Quando vem de fábrica, na caixa, etc, a mesa fica meio desalinhada, então você tem que fazer isso, eu fiz assim, puxei a mesa um pouquinho para cima para soltar eventuais situações de estar presa, né? Eu soltei um pouquinho assim, mas com muito carinho, né? Nada de fazer com força. E aí eu fui ajustando os parafusos com a ajuda do meu estagiário Lucas, a gente botou certinho até o ponto em que a gente conseguiu passar uma folha de papel embaixo da cabeça de impressão bem justinha, quer dizer,
vamos dizer assim, aquela não chega nem a arranhar, a cabeça de impressão não chega nem a arranhar o papel, mas assim, é bem pertinho mesmo, né? Para que quando você for fazer a impressão saia bem certinha e bem grudadinha no chão. Se você deixar muito alta, o início da impressão vai ficar ruim, e a partir de um início de uma impressão ruim, tudo vai ficar ruim na sua impressão. Então, a base tem que ser muito bem delimitada. Então, esse processo de ajuste inicial é bom fazer com muito cuidado, ok? Bom, e outras coisas que eu não mencionei aqui dizem respeito a você não desligar diretamente a impressora. Quando você acabar a impressão, deixa a impressora ficar fria novamente, a cabeça ficar fria, a parte da base, né, ficar fria também. Aí você, quando ela estiver fria, aí você desliga. Isso vai garantir que a sua impressora vai durar muito tempo. Eu quase ia esquecendo de falar uma coisa importantíssima. As impressoras 3D podem ser operadas por cegos? A resposta é mais ou menos. Como vocês viram, a impressora não dá grandes feedbacks. Essa operação do botãozinho, embora o botãozinho tenha umas posições ali que você consegue delimitar, é bem inacessível, não tem nenhum feedback sonoro. Agora, as impressoras como essa, vêm com essa configuração, ou seja, para ser operadas standalone, ou seja, separado do computador. Mas existem à venda uns cabos que permitem a você ligar a impressora ao computador. E ao ligar a impressora ao computador, você consegue controlar algumas dessas operações remotamente, sem precisar de mexer naquele botãozinho ali. Eu confesso a vocês que eu nunca fiz isso, porque eu nunca comprei um cabo para fazer isso. Mas eu já ouvi falar que sim, que dá para você utilizar. Tem outras questões que não são tão fáceis. Por exemplo, esse ajuste da cabeça, eu acho que consegue fazer, porque você vai usando a folha de papel como guia, né? Mas há sempre um certo risco associado, tá? Não quero aqui bancar o chato, não, mas não é um equipamento que tenha grande acessibilidade. Pelo menos esse modelo que eu tenho e os outros que eu conheço. Não conheço nenhum que tenha grande acessibilidade, não, tá? Mas o mundo vai evoluindo, que provavelmente, na medida em que você tenha pessoas com deficiência visual operando esses equipamentos, eles ganham acessibilidade através ou do próprio fabricante, que inclusive ele fornece o fonte do aplicativo, né? daquele negócio que controla aquele painel, e aquilo ali vem o fonte daquele programa. Se você tiver paciência, você pode eventualmente agregar ali alguns comandos extras, ou no programa que vem para o computador, para você controlar remotamente. Eu não sei. Eu só sei o seguinte: dadas as minhas experiências prévias, eu diria que dá para usar com alguma restrição. Qual é o índice de restrição? Teria que experimentar, tá bom? Não vou querer aqui vaticinar nada.